Pessoal, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui, que é conhecido como o pecado original, não tem no mangá do Bleach. E muito pouco provável que tenha essa história fielmente contada no anime. Espero eu que esteja enganado e que a gente saiba sobre o pecado original do Bleach, que é onde que deu origem ao universo Bleach, que é a história do rei espiritual, o Rei-Oh, o rei das almas. Durante todo o período do anime Bleach, apenas 2 vezes é citado deuses, uma vez com Aizen olhando para o Ukitake, e vocês vão entender agora com a volta do anime porque que Aizen olha para o Ukitake, ele já sabia de Mimihage-sama. E a outra é quando Aizen está sendo selado pelo Urahara e o Aizen diz, você viu aquela coisa, né? Então, ou seja, o Urahara já viu, Aizen já viu. E para saber todo esse mistério sobre os anciões e como o Rei das Almas ficou com essa aparência, praticamente com o corpo esquartejado, e o que aconteceu com o seu corpo, bem pessoal, se preparem que vocês vão conhecer o pecado original de Bleach. Então confere o vídeo de hoje. Fala nação Bleach, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Muito obrigado por quem votou lá no meu Instagram sobre o tema do vídeo de hoje. Só lembrando que eu vou trazer os 2 temas para vocês, porque quase que ficou empatado sobre o Rei-Oh, que é o rei espiritual, que é o vídeo de hoje. A história que não tem no mangá, é praticamente inédita para vocês. E também sobre o porquê que a Divisão Zero está mentindo, enganando Ichigo, que também é parte da novel, mas ali no anime a gente começou a ver que tem algo, talvez venha mostrar algo para nós, relação da Divisão Zero e Ichigo, principalmente com Ishibei. E no vídeo de hoje, essa história tem apenas na novel do Isagi Shuhei e traz uma riqueza enorme sobre o Bleach. Quem é o Rei das Almas e por que há um pecado tão grande com a história desse ser que é um deus em Bleach. Então fique aí com mais um vídeo da série Remakers do canal da Bleach Brasil. Como surgiu esse pecado original? Num certo momento, onde está toda a Divisão Zero reunida, olhando para o novo rei espiritual, que é o Rei Quincy, que foi selado como novo rei espiritual, naquele exato momento ali, o Ishibei, coçando a barba dele, fala o seguinte: olha, eu vou contar para vocês o segredo do Rei das Almas. Por que a gente colocou o Rei das Almas, prendeu ele dentro desse cristal? Por que ele se tornou o eixo de tudo? E isso aconteceu bem antes de eu, Ishibei, existir. Daí o pessoal da Divisão Zero ficou um olhando pro outro. Ele, cara, antes mesmo do Ishibei, que foi considerado um dos primeiros Shinigamis? Como assim? E o Ishibei fala, olha pessoal, é uma história bem antiga, mas eu vou contar aqui para vocês. Há mais ou menos 1 milhão de anos atrás, o mundo estava em plena formação. Nesse mundo tinha paz e também tinha muito caos. E no meio dessa paz e desse caos, começou a surgir os primeiros seres, como almas, humanos, começaram a surgir e começaram a viver tranquilamente entre eles. Por quê? Porque não existia morte, também não existia vida, apenas aqueles seres ali presentes naquele exato momento. Só que, pela natureza, algo estava fora, digamos assim, de equilíbrio. Começou a surgir muitas almas e durante esse período nasceu o primeiro Hollow. Esse Hollow começou a comer essas almas, começou a devorar essas almas e começou a se tornar um ser muito poderoso. A própria natureza acabou sem querer criando um ser que eles chamavam de Messias e também de demônio. Esse ser era um ser muito poderoso, que quando viu esse Hollow comendo humanos e almas, ele o destruiu, transformando em areia esse grande monstro que já estava enorme, parecia um menos grande. Nesse mesmo período começou a surgir várias almas poderosas. 5 delas entraram em destaque. E assim se formou os 5 anciões. Esses 5 anciões começou a ditar regra
Mas na cabeça de tudo estava esse ser que falavam que era um Messias e falavam também que era um demônio. Ao mesmo tempo que ele era bom, ele também poderia ser mal. Era um ser que continha poder de tudo e de todos, desde uma maldade de um Hollon até a bondade de uma alma humana. Era um ser, digamos assim, renegado pela natureza. E esses 5 anciões começou a chamar esse ser de Rei das Almas. Ele acabou se transformando o rei espiritual das almas. A passar do tempo, esse rei espiritual começou a matar qualquer Hollon que fosse surgindo. Aí começou a entrar o que? Um desequilíbrio entre as almas. Porque a área que tinha paz tinha muitas almas e a área que tinha caos não tinha nada. Então houve um pequeno ou um grande desequilíbrio. Esses 5 anciões resolveram fazer uma reunião para ver o que poderia ser feito em relação a isso. Fazer um equilíbrio e separar almas, humanos e Hollons. Aí começou a surgir o pecado original. Bem, pessoal, e quem são esses 5 anciões? São os 5 fundadores das casas nobres. Esses 5 anciões fizeram uma reunião e nessa reunião cada um deu uma ideia de como fazer o equilíbrio entre essas almas. Até que chegaram a uma conclusão que teriam que colocar o Rei das Almas como um ser maior, só que selado para equilibrar os mundos que seriam criados, que era o mundo humano, o Ecomundo e a Soul Society. Quando eles chegaram até o Rei das Almas, eles chegaram assim falando assim, ó, Senhor grande e poderoso, Rei das Almas, a gente vai ter que usar você para criar esses 3 mundos, você vai ter que ser a ponte de tudo, você vai ser o eixo de tudo. Então você vai ter que, os seus poderes, na verdade, vai ter que ser selado para poder criar esse mundo. Esse rei tinha um poder que se chama o Todo-Poderoso. E ele conseguia ver o futuro, esse grande rei. E ele viu que realmente havia essa necessidade de criar esse novo mundo para poder ter estabilidade no mundo humano, o Ecomundo e também a Soul Society. Então esse grande rei, conhecido como Rei das Almas, cedeu o seu poder para que seja selado e criasse os 3 mundos. Só que ele foi extremamente traído por um desses anciões. O que aconteceu, pessoal? Um desses anciões chegou e fez uma reunião. Ele falou o seguinte, olha pessoal, esse rei, ele é poderosíssimo, e o dia que ele não quiser mais se tornar o eixo e quiser desfazer esses 3 mundos, ele tem poder para isso. Então a gente vai ter que tomar uma decisão aí. A gente deve esquartejar o Rei das Almas. Nós devemos tirar o seu poder, nós devemos tirar a sua alma, nós devemos tirar os seus membros, os seus órgãos internos e tirar de vez qualquer chance de que esse rei volte a dar trabalho lá na frente ou queira destruir esses 3 mundos, voltando para o mundo original, que era o primeiro mundo do Bleach. Só que outro ancião foi totalmente contra, falou, olha, eu sou contra, esse rei é um rei bom, ele cedeu a sua alma para criar esses 3 mundos. Então, para que a gente vai fazer isso? Não concordo. Então teve um desacordo entre 2 grandes famílias nobres, que eu vou explicar no próximo vídeo aqui. Acabaram aceitando a decisão do primeiro ancião de esquartejar o rei espiritual. Só que eles tinham que esquartejar e tirar de perto do rei, porque senão o rei poderia um dia voltar. Lembra que eu falei para vocês que o Rei das Almas ele era tanto como um Messias e tanto como um demônio? O seu poder é a mesma coisa. Do mesmo jeito que ele tinha o braço direito, que era o Mimihage-sama, que estava no lado do Shinigami, o braço esquerdo, que era o Pernida, estava no lado dos Quinches. Então os 5 anciões cometem o pecado original, que é o pecado do esquartejamento do rei espiritual. A partir daí, pessoal, o corpo do Rei das Almas começou a voltar em forma de fragmentos. Foram vários fragmentos. Agora eu vou apresentar para vocês os fragmentos do Rei das Almas. Começando por essa bela menina que é uma Fullbringer. Ela é a corrente do Rei das Almas. O Grammy, que é um Quinch, tem o poder da imaginação. Ele é o cérebro do Rei espiritual. Gerald tinha o poder do milagre. Ele é o coração do Rei das Almas. Mimihage-sama foi quem salvou o nosso grande Ukitake da sua doença. É o braço direito do Rei das Almas. Pernida é o braço esquerdo do Rei das Almas que lutava ao lado dos Quinch. E temos também a Matsumoto, que é conhecida como o prego, que é um fragmento do Rei das Almas. Por isso que quando Aizen retira o seu poder, ela não perde o seu poder Shinigami.
E temos aí também os 3 potenciais a ser os novos reis espirituais: Ginjou, Hikone e Ichigo. Tá, mas aonde que entra nessa história aí o filho dele, que é o Rei Quinch? Bem, pessoal, o Rei Quinch, quando ele nasce com o poder do All Might, que é o Todo-Poderoso. Esse poder é o poder original do Rei das Almas. Por isso que ele nasce com um filho, ele nasce com o poder do pai, entendeu? Por isso que ele chama ele de meu pai. Até porque esse rei espiritual já tem mais de 1 milhão de anos, e o Rei Quinch não tinha 1 milhão de anos. Para quem acompanhou o mangá sabe que ele nem perto tinha de 1 milhão de anos. Então, o Rei Quinch nada mais nada menos que é o seu filho nascido através do seu poder principal, o All Might. Então, quando tudo isso aconteceu, quando houve a prisão do rei espiritual, foi criada uma divisão especial, que é a Divisão Zero. O primeiro a ser criado foi o Ishibei. Na verdade, o Ishibei surgiu após o selo do rei. E como o Ishibei era muito poderoso, os 5 anciões declararam o Ishibei como o primeiro Shinigami. Um das casas dos anciões criou os Shinigamis, criou esse nome chamado Shinigamis para essas almas poderosas, criando o Ishibei como o primeiro Shinigami. Ele recebeu uma espécie de contrato do Rei das Almas, que é a chave, ou o Ken. Todo membro novo da Divisão Zero recebe esse contrato. Quando recebe, eles conseguem ouvir os desejos do Rei das Almas. Por algum motivo, aquele contrato faz com que o Rei das Almas se comunique com a Divisão Zero. Aí chega um assunto bem interessante. O nosso grande amado Ichigo. Por que o Rei das Almas quis que o Ichigo fosse até o Palácio do Rei das Almas? Bem, pessoal, o Rei das Almas já sabia a linhagem do Ichigo, já sabia de onde ele vinha. Até porque o Ichigo é de uma família desses antigos ancestrais. O Ichigo vem dessas famílias de ancestrais. É um dos 5 anciões, é da família do Ichigo. Então, quando o Ichigo nasce com todos aqueles poderes, né, Hollow, Fullbringer, Shinigami, o Rei das Almas já viu que o Ichigo poderia ser o próximo eixo. Porque ele já sabia também que o seu filho estava indo em direção a ele. Então, tudo ali podia acontecer. E só para completar aqui, para vocês terem ideia do que pode ter acontecido com as pernas do Rei das Almas, é o seguinte. Dentro da novel, muito tempo atrás, Nimaya selou um Hollow muito poderoso que comeu partes do Rei das Almas. Ou seja, pessoal, isso pode explicar o que realmente aconteceu com as pernas do Rei das Almas. É bem interessante essa teoria aí também. Beleza, pessoal? Isso aí. Muito obrigado por assistir. Não perca os próximos vídeos para voltar em novos vídeos do Bleach e saber mais sobre a história do Bleach. Não deixe de seguir no meu Instagram, Loja do Urahara, para comprar sua canequinha e ajudar o DC. É muito importante me ajudar lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado e não perca o capítulo 9, segunda-feira, chegando aí. Provavelmente vai começar a luta tão aguardada de Zaraki. Zaraki e Unohana vão começar o grande fight. Aguardar o próximo episódio aí. Muito obrigado e bancai, galera. Até o próximo vídeo aí. Tchau.